Não. Depois um. Você tem Jorginho os tem dois não. com a mão assim. Tá? Não, o Evander. O Evander tá ali, não tá? Eu acho que sim. De longe, O eu outro é o acho que do é. sábado? Quem é outro que fez o gol agora? Pega essa finalizaçãozinha deles aí. Não, não é de Zábado, Aí, não. aí, o Dolinho, falei. Aí Evander é. Tá dando do CT, né? Paulo Vitor, parece ser. O terceiro que ele não reconheci. Esse é o Paulo Vitor. Tá Não, correto. Paulinho, esse que tá dando agora. Eu acho que é aquele garoto do sub-20 do Edu. Aquela barba, né? Eu acho que é. A barba dele é assim mesmo. Jogos importantes, competições importantes. A gente já estava com saudade, né? A gente trabalha bastante para o jogo, mas foi um período importante. O grupo do Vasco mudou muito, né? Depois da minha saída em 2016, então muitos jogadores que eu não conhecia diariamente, então foi importante para conhecimento do grupo, organizar a nossa equipe taticamente, de acordo com aquilo que eu acho que é o melhor para essa equipe. Até se falou, eu vi algumas coisas falando que a gente jogaria no 4-4-2, não é a realidade, a gente joga basicamente no 4-2-3-1, mas a gente defende com certeza com duas linhas de 4 bem montadinha, bem organizada. Então foi um período que deu bastante para a gente trabalhar a parte física. Os jogadores, nós não pensamos apenas exclusivamente em um jogo, fizemos toda uma intertemporada pensando nos próximos 5 meses que nós teremos aí até início de dezembro. Que a gente precisava realmente colocar essa equipe numa condição física adequada para suportar uma possível, quer dizer, na realidade, uma bateria de jogos aí que pode chegar até 50 jogos até o final do ano. Então, é isso, que a gente procurou trabalhar todos os setores, trabalhar tecnicamente, taticamente a equipe, e a parte física foi bem exigida. Agora uma dúvida, né, que eu tô, até então você estava utilizando o Evander na frente, mas o Rios renovou o contrato, assim. O que você está planejando para esse jogo? O Rios volta a ser escalado ali na frente ou você vai manter o Evander? Não, a gente tem essas duas possibilidades, isso é muito bom, porque dentro dessa necessidade que estava do Rios não ter participado da intertemporada, mas o Rios não parou, o Rios estava muito preocupado em relação a se manter bem, porque ele sabia do possível acerto, até mesmo se ele saísse daqui ele precisava estar bem, porque ele continuaria jogando, então ele está muito bem, os treinamentos dele têm sido bons, mas me deu uma boa possibilidade. O Evander se mostrou realmente um jogador, porque ele tem uma finalização muito forte, um jogador que consegue realmente assim fazer, não que faz esse papel de pivô, mas quando ele se coloca ali como um atacante, ele faz esse papel muito bem. Então me deu uma boa possibilidade e tem a possibilidade também dele entrar no jogo como titular e como um atacante. Confirmou já? Ainda não, você Evander? Não, a gente está trabalhando, estamos todos os dias a gente tendo todo o cuidado para trabalhar a parte tática, sem muita, quer dizer, a gente tendo cuidado junto com os fisiologistas, a preparação física, para a gente não cansar demais os jogadores, mas temos sempre abordado tanto a questão defensiva quanto a ofensiva, principalmente se tratando em termos de Bahia, a gente está muito atento, né, a não tomar o gol e precisamos fazer esses gols, então muito bem organizado taticamente para que a gente possa fazer uma grande partida. Ô Jorginho, você tem um desafio? Tem um desafio, acho que dos mais complicados na volta aí, né, pós-Copa, porque você vai enfrentar o time que já sai perdendo de 3-0. Como é que você armou tudo isso? O treinamento é diferente e também tem a parte psicológica que você deixa forte para os jogadores acreditarem que é possível? A gente já não pode entrar com esse pensamento, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é saber que a gente precisa ganhar o jogo, e principalmente no primeiro tempo. Se nós temos uma pressão da questão dos gols, de ganhar de 3-0, ou ganhar com a diferença de 3 ou de 4, eles também estão pressionados, porque eles perderam uma Copa em que normalmente não poderia se perder. Então existe essa pressão, porque se caso acontecer uma vitória do Vasco, eles também vão ficar muito pressionados em relação a isso. Então a pressão está dos dois lados e a gente tem que saber trabalhar com essa situação. Psicologicamente eu tenho passado para os jogadores, o que eu quero é que vocês tenham o prazer de jogar.
A gente vai estar com o nosso estádio provavelmente lotado, a nossa torcida vai estar presente, a pressão vai ser grande, a gente tem que fazer do estádio de São Januário realmente um caldeirão, como foi na minha época. Jorginho, falando sobre o time ainda ontem, teve aqui o Lennon, né? Uma indicação sua, chegou também nessa intertemporada, teve a chance de estar treinando, se preparando. Você confirma ele na lateral direita, vai fazer a estreia diante do Bahia? Na realidade, assim, eu não vou estar confirmando nenhum atleta, né? A gente tem uma base, é claro, mas o Rafael, ele tem todas as condições, Galhardo, de jogar também. O Leno tem feito excelentes treinamentos, está no momento físico muito bom, quer dizer, todos fizeram um trabalho maravilhoso. O Vasco da Gama, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum grande, um craque, mas ele tem uma equipe muito qualificada tecnicamente. Qualquer jogador que está jogando hoje, ele pode perder a sua posição se ele não estiver atento, se ele não estiver concentrado no seu trabalho. Então, tanto o Leno quanto o Rafa, ou até mesmo o Luiz, que vinha jogando os outros jogos, é claro que o Luiz tem uma característica um pouco diferente por ser um zagueiro, ele é uma característica mais defensiva, mas todos eles têm condições de jogar. A gente já viu aqui o Henrique, né, fazendo uma parte física, ainda não foi anunciado de forma oficial, mas faltam os últimos detalhes. A importância aí da chegada desse jogador foi uma indicação sua também? Como é que você está vendo a chegada do Henrique? A gente procura colocar para a diretoria, para o Alexandre, para o André e para o PC também, a característica de alguns jogadores que a gente gostaria de ter no grupo. E assim eles saem em busca dessas possibilidades. E dentro daquilo que a gente alcançou e encontrou, o Henrique, assim, realmente já posso dizer, assinou. Ele está esperando só entrar agora no BID, fazer toda a documentação dele, mas é um jogador com muita qualidade, um jogador com uma liderança forte, se coloca muito bem, facilita, pois joga dos dois lados, então me dá uma opção muito boa, que era uma posição em que a gente tinha carência por contusões, a questão do Breno ficou contundido muito tempo, o próprio Wesley está machucado, né? Então foi muito importante a contratação desse atleta. E o Max Lopes, que o Vasco está tentando, é um jogador já veterano, experiente, 34 anos, é um jogador que interessa pela característica de jogo? Então, eu falei, eu só falo realmente dos jogadores que estão já contratados, como aconteceu aqui, que eu falei do Boca, ele assinou o contrato, eu entrei na sala lá para falar com o Alexandre, vi ele assinando o contrato, então muito feliz por isso, essas possibilidades, porque são muitas, a gente tem recebido assim muitas opções e a gente naturalmente vai em busca daquilo que a gente precisa, então não adianta a gente falar apenas numa possibilidade, quando tiver qualquer tipo de garantia, seja com ele ou com outras opções que nós temos, aí sim a gente vai confirmar. Mas posição de ataque assim, isso precisa? Sim, um atacante a gente precisa, isso é uma necessidade, porque a gente vai disputar, como eu falei, provavelmente até o final do ano a gente deve ter quase 50 jogos jogando, a gente na próxima semana joga segunda, quinta e domingo, então não tem parada, se a gente não tiver um elenco de qualidade, com certeza a gente vai ter muito problema. Jorginho, quando você chegou, a gente disse que aqueles teus 2 primeiros jogos ainda não ia ser o time que ia ter a tua cara, isso depois da intertemporada, né? Que você ia poder trabalhar. Que Vasco é esse que você está projetando? Muito diferente daquele do primeiro semestre, do Zé Ricardo? O que a gente pode ver de mudança nesse time agora? Eu creio que, é claro que o Zé Ricardo fez um trabalho excepcional aqui, no momento de extrema dificuldade no ano passado, conseguiu chegar numa situação em que muitos não esperavam. Teve muita dificuldade de trabalho esse ano, com tantas contusões e saída de jogadores, principalmente o Paulinho, que era um dos grandes nomes, a contusão do Rildo, né, que é um jogador realmente que faz falta pela característica dele, Kelvin, se machucou muita gente, Breno, ele teve muita dificuldade, mas fez um excelente trabalho. Agora, cada treinador tem a sua característica, a sua forma de jogar. Eu não fico preso a um sistema apenas. De início a gente vai começar no 4-2-3-1, mas a minha equipe ela sabe muito bem, como eu acabei de falar, a gente defende quase com 2 linhas de 4, bem montadinhas, bem organizadas, é uma característica minha, mas dentro do jogo eu gosto muito que haja uma variação dentro desse sistema tático, que é uma realidade, a gente nunca pode, a gente só consegue ver o sistema tático realmente montado quando inicia o jogo, que a gente olha bonitinho na televisão ali, tal, 4-2-3-1, mas depois que a coisa começa, a movimentação. O que eu preciso realmente e o que eu bati muito pesado é a disciplina tática. Por ter jogado na Alemanha, por ter jogado no Japão, eu aprendi que sem disciplina é impossível você vencer na vida.
e eu quero muito isso dos meus atletas, que eles tenham alegria, prazer de jogar, na hora que tiver que realmente assim fazer uma jogada individual, eles têm toda a liberdade pela característica dos jogadores brasileiros, mas a disciplina tática tem que ser constante. E o Martin Silva traz o que para esse teu time de bom? Tá voltando agora, o que ele traz? O que ele acrescenta aí? Bem, eu muito feliz pelo retorno dele, ele se prontificou, porque ele já havia acertado com diretoria que estava aqui antes, 10 dias de folga, mas ele falou, não quero folga, porque eu quero ajudar, principalmente que a gente não pode contar com o Fernando, não pode contar com o Jordi, a gente teria que basicamente aí, ir para esse jogo aí, talvez com o Gabriel, com o João, jogador ainda sub-20, então a presença de um goleiro como esse, um cara que já disputou algumas Copas do Mundo com a experiência, já trabalhou comigo, é um líder nato e um grande goleiro, não tenha dúvida que traz uma tranquilidade muito grande para o grupo. Queria te fazer uma pergunta para uma matéria que a gente está fazendo, que é uma matéria especial, que é sobre a Taça da Copa, que nem todo mundo pode pegar, só chefe de estado, jogador, bababá, aquela história. E você teve esse prazer. Verdade. Então queria o teu depoimento, assim, quando você se deu conta que você estava pegando aquela taça, que deve ter sido uma grande realização profissional também. Queria que você falasse dessa emoção um pouco de segurar aquela Taça da Copa. Ah, não tenha dúvida, que é um momento assim inesquecível, mesmo porque eu ensaiei um pouquinho, né? Eu recebi um chaveiro que tinha uma mini Taça da Copa, e eu ficava eu e Paulo Sérgio, que era meu companheiro de quarto, a gente ficava, e a gente tem isso, até falei pra ele, eu tenho que encontrar essa gravação, porque temos gravado isso, a gente levantando aquele pequeno troféu, mas quando chegou naquela hora mesmo, que depois que foi passando de Dunga, de Branco, o Romário ali, chegou em mim, eu falei, caramba, eu vou ser lembrado pro resto da minha vida como tetracampeão. E é muito gostoso a gente chegar na rua, as pessoas lembrarem desse momento, lembrarem do cruzamento, que afinal de contas foi o último gol da Copa, né? Foi aquele jogo contra a Suécia, no cruzamento pro Romário. Então é um momento inesquecível, que é difícil a gente descrever assim em palavras, mas se eu posso descrever alguma coisa assim tão maravilhosa, eu posso dizer que é quase como um orgasmo. E vem cá, Copa do Mundo também, a gente estava nesse período de Copa do Mundo, ainda não acabou, né? Vai acabar agora domingo. Copa do Mundo é outra história para o jogador de futebol, né? É uma coisa que deve ser uma emoção muito grande, né? Você teve a oportunidade de disputar duas, foi campeão. Fala um pouco de Copa do Mundo. É bom viver esse momento, né? A pena que está acabando, né? A gente sente saudade porque são grandes jogos. Um ou outro a gente, né, acaba tirando um cochilinho no intervalo, mas a maioria dos jogos realmente foram muito bons e esse clima de Copa do Mundo assim contagia muito. A gente acaba mudando o horário de treinamento, saindo um pouco mais cedo ou treinando mais tarde por causa da Copa do Mundo, uma coisa que envolve muito a gente. Lamentamos muito a nossa seleção não estar nesse momento, né, que todos nós esperávamos isso. Essa era uma das minhas preocupações. A gente saiu daqui com todo o glamour, né, do momento que a gente estava passando. Alertei isso em alguns programas que eu fui, que Copa do Mundo é completamente diferente de eliminatória, que não é um campeonato, é um torneio, que é erro zero e passamos por isso. Eu passei por isso em 90 como jogador, graças a Deus ganhei em 94, mas em 2010 como auxiliar técnico e lamentamos, porque os erros foram capitais e perdemos uma Copa do Mundo que nós tínhamos, olhando para as equipes que estão hoje na final, com certeza tínhamos todas as condições de estarmos na final hoje e sermos campeões. França ou Croácia? Eu vou te ser sincero, eu quero a Croácia, né? Eu sei que a França tem um potencial maravilhoso, mas eu acho que a Croácia, apesar de ter basicamente já jogado um jogo a mais por causa das prorrogações, gostaria muito. Eu acho que a história que esses caras já sofreram de vida, eu acho que eles merecem ganhar essa Copa do Mundo. Jorginho, para o seu trabalho aqui, alguma coisa te chamou a atenção? A gente viu um time muito organizado, muito gol de bola parada, quase metade. Essa é uma realidade que assim que eu cheguei eu enfrentei, já sabia disso e acabei também sofrendo com isso. A gente fazia, assim na época do Zé, fazia basicamente uma marcação mista, né, zona e um pouquinho de marcação homem a homem. A gente tentou mudar, fiz uma marcação completamente em zona, acabamos tomando 2 gols, mas também não tinha quase que tempo para treinar. Trabalhamos bastante essa situação, mas a gente tem visto isso inclusive na Copa do Mundo, que você pode trabalhar, mas é um momento de desatenção, um momento de uma felicidade de um atleta de entrar no momento certo. Às vezes ele consegue ultrapassar 3 marcadores e consegue fazer. Hoje já comprovado estatisticamente na Copa do Mundo, né, que a maioria dos gols estão saindo de bolas paradas, principalmente de escanteios e faltas laterais. Então é uma tensão constante.
independente de qualquer tipo de marcação que a gente faça, a gente precisa estar atento. Nós tomamos 2 gols de bola parada ali contra o Inter, não pode acontecer, então pegamos pesado nisso, na marcação com zona, marcação mista, marcação homem a homem, e definimos assim qual tipo de marcação que a gente vai fazer, mas o mais importante é a disciplina. Eu fiz um trabalho aqui com eles, vocês não viram, mas o mesmo ímpeto que eu tenho que ir para uma bola, eu tenho que cobrir o meu companheiro. Eu não posso ser um estando com a bola e outro, por exemplo, estando sem a bola. Então, a disciplina é fundamental, como eu acabei de responder um pouquinho antes aqui, e é isso que eu procurei durante todos esses 20, 21 dias ali em Pinheiral. Quer dizer, na realidade em Pinheiral foram apenas 7 dias, mas nesses 20, 21 dias que nós tivemos, tanto aqui quanto lá, a gente procurou trabalhar bastante, fazer com que seja uma equipe completamente obediente taticamente. Jorginho, o Vasco tem essa fama de time da virada, né? E você viveu uma virada improvável. Exatamente, em 2000. Depois está tomando 3, virou para 4. Serve de inspiração, de exemplo? Como é que é, Gadeiro? Com certeza. Esse é algo que já antecipou, que eu vou falar para os jogadores. Aqueles que trabalharam comigo em 2015, 2016 já conhecem, né? Naturalmente, essa história. Outros já conhecem essa história, mas é importante lembrar disso. É claro que foi num jogo só. A gente estava tomando de 3 do Palmeiras e a gente conseguiu uma virada excepcional com um jogador a menos no segundo tempo, né? A gente teve o Júnior Baiano expulso, mas a gente conseguiu se superar, se organizar taticamente. Ninguém chegou a como nós chegamos, que a gente se organizou taticamente, principalmente com a perda de um jogador, e conseguimos assim reverter aquela situação que para mim é a maior virada que eu pude participar dentro do futebol. E é possível sim, assim como o Bahia fez 3 lá, nós temos todas as condições de fazermos 3 aqui, se nós formos organizados, se nós formos ofensivos, mas também organizados ofensivos. Vai estar na conversa então. Com certeza, vai sim. Valeu.